Olá pessoal, boa noite, professora Silvânia Cabilja aqui novamente com vocês, no nosso horário combinado, toda segunda-feira, às 20h30. Começando hoje, uma preparação aí para os temas que poderão eventualmente cair no Enem, como desenvolver, vamos estudar e vamos passar para vocês as dicas, né? Tudo aquilo, as técnicas que vocês podem usar para poder discutir qualquer tema. Hoje eu escolhi um tema, a escravidão no mundo contemporâneo. Mas antes de mais nada, eu queria lembrar para vocês entrarem lá no YouTube, ver meu canal, que agora é do youtube.edu. Inscrevam-se, comentem, compartilhem. Todos os nossos vídeos estarão lá no YouTube, então vocês podem ir lá, curtir, digam se gostaram, não gostaram, deem sugestões. É muito importante isso para que a gente consiga dar sequência ao trabalho, né? Para que todo mundo possa ser beneficiado. Essa é a ideia, de ajudar a todos, né? E fazer com que todos possam ter a possibilidade de chegar à nota 1000 no Enem. Então, hoje eu escolhi esse tema, a escravidão no mundo contemporâneo. Eu vou depois disponibilizar, eu preparei o tema, eu peguei uma parte histórica num site da internet e peguei algumas num site jurídico, uma citação, e um outro comentário também de um significado somente do que seria a escravidão contemporânea. Aí eu vou disponibilizar para vocês. Agora eu vou discutir um pouquinho. Se vocês podem aí nos comentários colocarem suas ideias, suas teses, perguntas, tudo aquilo que poderá fazer parte para a gente chegar numa boa redação. Começando então, a escravidão no mundo contemporâneo. Esse é um tema que é antigo e atual, né? Porque a escravidão nunca deixou de existir, na verdade. Então vamos lá. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Essa seria a expectativa desde lá do tempo da escravidão, né? De que os negros eram trazidos da África, trabalhavam com sofrimentos, eram castigados, eram mal alimentados, eram tratados não como seres humanos, né, como peças. E houve a libertação dos escravos, mas mesmo assim essa escravidão, de uma certa forma, ela continua até hoje. E é justamente isso que esses dois textos aqui que eu trouxe, ele vai tratar, né? Os dois textos tratarão. Primeiro, o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de setembro de 1948. De acordo com a lei, a escravidão não existe mais. O último país a abolir a escravidão foi a Mauritânia, em 1981. Porém, a escravidão continua em muitos países, pois as leis não são aplicadas. Elas foram somente feitas pela pressão de outros países. Quando falamos de trabalho escravo, a imagem que temos é de uma lembrança do passado, restrita aos livros de história. Infelizmente, isso não é verdade. A escravidão permanece até os dias de hoje, não apenas nos países pobres como nos desenvolvidos, produto da desigualdade e da impunidade. Ela é uma grave doença social. Em sua forma contemporânea, apresenta-se nas mais diversas formas, da prostituição infantil ao tráfico de órgãos, do tráfico internacional de mulheres, exploração de imigrantes ilegais e a servidão por dívida. A legislação moderna proíbe a escravidão. E aí, por aí vai mais um pouco, né, falando sobre lei. Depois vocês podem ler com mais calma. O que eu quis colocar aqui é que é uma visão histórica de como a escravidão, de alguma forma, ela se perpetua. Mais dois trechos que são menores: processo de exploração violento de seres humanos, cativos por dívidas contraídas pela necessidade de sobrevivência e forçados a trabalhar porque não têm opção. Recrutados em bolsões de miséria, são levados para locais de difícil acesso, sem possibilidade de fuga, às vezes vigiados por homens armados, atraídos pelas falsas promessas. Esse é um texto de Jorge Antônio Ramos Vieira, é um texto da Justiça, Jus Brasil, o site, né? Então, uma visão legal, né? Também. Mais uma,
Trabalho escravo é o trabalho forçado que envolve restrições à liberdade do trabalhador, onde ele é obrigado a prestar um serviço sem receber um pagamento ou receber um valor insuficiente para suas necessidades, e as relações de trabalho costumam ser ilegais. Para o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o crime de escravidão é definido como reduzir alguém a uma condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de qualquer motivo, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a pensar. Normalmente, quando nós recebemos uma proposta, o que eu sempre sugiro é que você tente primeiro elaborar as relações que você pode trazer dessa proposta. Então, escravidão no mundo contemporâneo, o que vem primeiro à nossa mente? Toda a história, né, humana, né, de escravidão em vários países. No Brasil, nós podemos falar desse tráfico que houve na época de trazer os escravos da África para cá. Eles eram considerados como peças, como eu já disse, e tinham que atender a todas as necessidades dos donos das fazendas, os seus donos, né? Os senhores, as suas senhorias, as mulheres, elas faziam os trabalhos de casa e os homens trabalhavam na lavoura. E eles não tinham possibilidade de comer direito, eles não tinham direito a salário, não tinham direito a nada. Eles só tinham casa e comida, mas em péssimas condições. Eles eram obrigados a trabalho forçado. Até que se chega numa época em que isso não é mais permitido. Mas quando nós vamos analisar o mundo contemporâneo, nós ainda trazemos esse resquício da escravidão em vários tipos de trabalho. Pessoas que vêm de outros lugares, por exemplo, eles fogem, são os imigrantes ou até os refugiados, eles chegam nos países e não têm documentação, eles não têm como se manter, eles acabam tendo que ceder para conseguir algum tipo de trabalho a condições quase que subhumanas. Então, esse é um tópico que nós podemos levar, né? De todas as pessoas que necessitam ou que fogem, eles têm um certo grau, né, de escravidão pelos trabalhos que são impostos a eles. Fora isso, existe um outro tipo de exploração, que é a exploração sexual, a exploração que trazem as pessoas no comércio, né? As pessoas vão trabalhar e elas ficam em determinadas casas. Isso aconteceu muito com o pessoal que veio da Bolívia, né, da Venezuela. Ainda hoje, muitas confecções elas são analisadas pela polícia. Eles vão atrás e acabam vendo que esse trabalho existe. Eles vivem em condições, eles ganham pouco, não têm direito a nada, né, e têm o medo por serem ilegais, porque mesmo assim é o que eles conseguem, melhor do que voltar para o país de onde eles vieram. Fora isso, eu tinha visto aqui uma coisa interessante, né? Tem o tráfico de órgãos, que também não deixa de ser um tipo de escravidão, porque eles pegam aquela pessoa, vão lá, retiram os órgãos, vendem, e a pessoa fica ali à mercê desses ladrões, né? Dessas pessoas que subjugam os outros em função de ganhar algum benefício. Os imigrantes ilegais, que eu já falei, né? A servidão por dívida também é uma servidão que existe muito para os trabalhadores de fazendas, ou mesmo de confecções, nós vamos ver isso. Que a pessoa vem, eles dão uma casa, ele tem um trabalho, né? Digamos, tem uma região que tem tudo aquilo que eles precisam, né? Isso nós vimos agora até há pouco tempo numa novela, né? O Garimpo, que eles recebiam um salário, mas só que é tudo longe. Então, a loja que tem é do dono do garimpo, a mercearia que tem é do dono do garimpo. Então, eles têm que ganhar, eles gastam, geralmente esses lugares onde eles têm que gastar para comer, para se vestir, são mais caros, a diversão ali para eles também é mais cara, tudo em função do dono do garimpo, que mantém esse trabalho, que de uma certa forma também uma escravidão, e é uma escravidão por dívida, porque eles acabam nunca conseguindo pagar. Eles ganham pouco, como tudo é caro, para eles sobreviverem, eles acabam devendo muito mais. Então, é uma escravidão em que eles não conseguem, de maneira nenhuma, ter a sua independência. Eles vão trabalhar
Então não é uma escravidão aberta como era antigamente, que os donos da fazenda, os senhores de engenhos, eles iam lá e compravam os escravos como peças, fazia parte daquele momento social, mas hoje ele existe também e fazendo escravos de uma forma diferente. Então, como que nós vamos pensar no desenvolvimento de um tema como esse? É um problema, é uma temática social que pode ser levada por várias vertentes. Aí vocês podem escolher uma tese. A tese qual que será escolhida? Qual caminho você vai querer seguir? O da escravidão que se manteve, da escravidão como era dos negros, como chegou ao Brasil, né? Daqueles escravos que são trazidos como escravos e chegar até hoje e nos direitos de hoje que foram conseguidos. Será que foi conseguido mesmo? Será que eles conseguiram sair da escravidão? Podem abordar essa escravidão das meninas, das mulheres, das pessoas que trabalham, os imigrantes ilegais, é um ponto também. E aí vocês vão escolher uma tese para defender. Dentro disso, os argumentos praticamente eu já fiz aqui, trazendo quais foram os motivos, né, para existir esse tipo de escravidão. E aí vocês vão ter que argumentar usando o conhecimento que vocês têm no mundo atual. As notícias, tantas coisas que nós ouvimos, para trazer o seu desenvolvimento, a sua argumentação. E por fim, depois que você fizer tudo isso, você tem que pensar na sua conclusão, na sua proposta de intervenção. Então, o que será que pode ser feito para resolver ou minimizar esse problema? Então, essas sugestões também vocês terão que analisar, pensar, maior conscientização, maiores penas para essas pessoas que escravizam os outros, qual o papel do governo diante de tudo isso, né? O que a justiça poderia fazer, até que ponto essa lei tem que ser cumprida, como ela deve ser cumprida. E na argumentação também vocês podem usar esse artigo 4 aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já existe. Até que ponto e até quando será permitido que não se cumpram, né, esses direitos? E nós vemos isso no dia a dia, de várias formas, né? Aí cabe a vocês começarem a pensar, refletir e mandem aí para mim, né? Mandem suas teses, mandem suas sugestões, para que a gente possa, como eu sempre digo, fazer os acertos necessários e mostrar para vocês qual é o melhor caminho para defender a sua tese e melhorar na sua argumentação. O texto foi esse, né? Eu tentei montar mais ou menos dentro dessa proposta que eu achei interessante. Eu vi dentro de alguns temas que estavam sendo sugeridos. Não é a minha aposta, eu ainda não defini muito bem a aposta para o meu tema desse ano. No ano passado eu quase acertei, né? Fui para um caminho de inclusão social, preparei meus alunos para a inclusão social e no fim acabou sendo aquela linha do surdo, né? Das pessoas que são deficientes auditivos e a dificuldade que eles têm para serem incluídos na sociedade, na escola, né? E aqui também é uma abordagem, né? A escravidão. Até que ponto essas pessoas podem ser, na proposta de intervenção, absorvidas pela sociedade de uma maneira mais digna, né? É uma coisa que pode se pensar também. Então, assim, quando a gente começa a escrever, por enquanto aqui eu só estou discutindo, não estou montando nenhuma redação, né? Por enquanto estou jogando propostas, mostrando para vocês quantas linhas nós podemos pensar, né? Quantas linhas de pensamento, nós temos que escolher uma vertente e seguir por ela até o final. Aqui os 3 textos basicamente falam sobre os diversos tipos de exploração da escravidão, né? Então, assim, seria isso. Então, prestem atenção na tese, escolham e definam sobre o que vocês vão falar, qual a vertente que vocês vão utilizar, discutam sobre os argumentos aí que eu já citei, se vocês vão explorar a parte dos imigrantes ilegais, da servidão por dívida, o tráfico de órgãos, tráfico de mulheres, né, prostituição infantil. Enfim, nós temos assim uma linha de desigualdade, né? E o que é grave nisso tudo é a impunidade. Então, nós temos hoje um sério problema de justiça, né?
Então, é uma proposta de intervenção que vocês podem talvez levar para essa linha da justiça. Só que isso vocês têm que escolher. A minha proposta é essa. Eu gostaria que vocês fizessem seus comentários. Lá o nosso grupo Nota 1000, quem estiver assistindo, mandem lá as suas teses. Depois eu posso colocar aqui no Face, disponibilizar. Não esqueçam de ver o meu canal no YouTube. Compartilhem, inscrevam-se, passem para os seus amigos. Cada vez mais nós vamos colocar aulas ali. Agora que nós fazemos parte desse processo, o youtube.edu, que ele tem como objetivo um projeto educacional que eu achei assim maravilhoso, fiquei muito feliz de fazer parte, que é de aulas, eu ensino gratuito. Fora isso, eu também tenho os cursos de redação, o preparo para vestibular também, quem quiser também na minha página, está lá, é só verificar. Tem a nossa promoção aí de desconto para as pessoas que quiserem fazer o curso. Tem lá no Facebook toda a orientação, né, para que vocês façam parte. Tem o Instagram, quer dizer, nós estamos de várias formas tentando ajudar vocês a atingir aí seus objetivos, as suas metas, o sonho a ser realizado, que vocês possam tirar essa nota 1000 no Enem, que a FUVEST também está chegando. A única diferença é que eles não pedem proposta de intervenção, mas a linha de raciocínio é a mesma, porque o texto é dissertativo argumentativo. E muitas vezes o que acontece na FUVEST é que eles têm uma linha um pouco mais filosófica, mas sempre a gente pode relacionar um pouquinho com filosofia, numa citação histórica, porque nós somos seres pensantes. E vocês já chegaram num ponto que vocês já estudaram bastante, vocês têm histórias, têm geografia, ciências, tantas coisas, conhecimentos gerais, né? Tantas coisas que vocês podem utilizar em seu benefício. Nesse item aí de avaliação que tem, que é o seu relacionamento, a sua capacidade de usar todo o seu conhecimento dentro da norma culta, dentro do tema, dentro da estrutura dissertativa argumentativa, certo? E dentro dos padrões da nossa língua portuguesa. No texto dissertativo, a norma culta ela é bem referenciada, né? Vocês têm que, é uma exigência, então não há possibilidade de se usar nada que seja de coloquialismo, tem que obedecer às regras da norma culta. Isso é um dos itens e é bem valorizado. Então, eu espero aqui ter ajudado vocês. Na verdade, eu trouxe aqui um desafio. E agora eu fico aguardando vocês a mandarem aí, fazerem sua parte. Comentem, compartilhem, curtam, digam gostei, não gostei, né? É muito importante, eu sempre digo, para direcionar o nosso trabalho. Cada dia será um novo tema, nós tentaremos mais vezes, mas a princípio seria isso, tá? E todas as segundas estaremos aqui às 20h30. Então, tentem marcar aí esse horário para que a gente possa conversar, tá? Porque a participação de vocês é muito importante. Eu estou muito feliz, quero dar um abraço em todos, desejar uma boa noite e espero tê-los ajudado mais uma vez. E um beijo na alma para todos. Boa noite.